A forma com a qual você se olha no espelho fala muito sobre você. Porque essa forma de se olhar vai falar muito sobre o seu dia a dia, sobre os seus hábitos, sobre o quão longe você é capaz de chegar. Muitas vezes os gatilhos mentais que nos colocamos através do julgamento que fazemos de nós mesmos nos deixam em um patamar muito aquém daqueles que a gente de fato poderia alcançar se estivéssemos nos olhando de formas melhores. Será mesmo que os padrões impostos pela sociedade são os que dão ritmo para a sua vida acontecer? Ou será que você precisa se olhar por um ângulo melhor para que as coisas caminhem melhor na sua vida? Seja por paradigmas estéticos ou mentais, às vezes as pessoas acabam parando no meio do caminho e deixam de fazer aquilo o que iriam fazer. Eu estou falando disso porque hoje nós vamos falar a respeito de um tema muito importante com a psicóloga Laís Oliveira, que já está aqui ao meu lado, trabalha com psicoterapia e vai falar sobre a forma que a gente se enxerga no espelho, a autoaceitação, questões de estética e muito mais, não é isso, Laís? Isso mesmo. Seja bem-vindo ao nosso programa em Foco, viu? Muito obrigada pelo carinho, pelo espaço. Muito bem. Laís, eu falei um pouquinho de você, mas bem pouquinho mesmo. Completa aí dizendo sobre o seu trabalho, sobre o que você faz hoje, sua formação. Eu sou a Laís Oliveira, sou psicóloga clínica e trabalho hoje com mulheres, especificamente. Não que os homens não sofram, tá, de problemas com autoestima, mas o meu foco, todo o meu trabalho foi desenhado, as minhas mídias digitais para mulheres. E hoje eu atuo com foco em autoestima e autoconhecimento de mulheres gordas. Atuo na psicoterapia. E como que funciona a psicoterapia? Psicoterapia é um processo maravilhoso que você reconstrói a sua autoimagem, você reconstrói, você começa a se descobrir de fato como você é. Normalmente funciona semanalmente, né? Então a pessoa precisa estar dedicada ali para focar em você. É igual eu falo, às vezes as pessoas falam muito, eu vou na academia 3 vezes por semana, eu vou cuidar do meu corpo, é muito importante cuidar, né? O sedentarismo faz muito mal, então é importante, mas também é importante a gente olhar para a nossa mente, para o nosso eu, é importante cuidar também. E a forma que a gente vê mais efeito é a psicoterapia. Eu também faço, às vezes, workshops e vivências terapêuticas e publiquei 2 e-books para atingir esse público que ainda não consegue dar conta de ir numa sessão de terapia, porque às vezes as pessoas têm medo de olhar para elas por dentro, né? Às vezes a pessoa não consegue nem olhar no espelho e ver a imagem que ela tem, porque ela quer se comparar a um outro tipo de padrão e isso afeta a autoestima dela. E às vezes olhar para dentro também é muito difícil, mas é um processo necessário. E eu costumo falar que às vezes quando a gente olha para dentro, a gente descobre uma pessoa fascinante, que a gente nunca imaginou que era. Então a psicoterapia, ela tem esse poder. E não é que você vai ver só suas qualidades, você vai ver seus defeitos também, mas você vai aprender que você é humano e tá tudo bem não ser perfeito. Maravilha. Laís, agora me diz uma coisa, a gente vê aí, a gente primeiro ouve falar muito, né, que a depressão é o mal do século, as pessoas andam muito ansiosas, depressivas independente do motivo e acaba descontando na alimentação, outras fumam, bebem muitas bebidas estimulantes, algumas pessoas também têm muita fadiga no seu dia a dia. E aí acabam por não fazer a psicoterapia por questões também de preconceito, não é? Do que os amigos vão dizer, do que as pessoas ao redor, a família também, dentro dessas influências. Dentro da psicoterapia que você trabalha lá, onde você desenvolve esses atendimentos, o que é mais frequente de você encontrar nas pessoas que chegam assim numa situação que precisam urgente de ajuda? É muito recorrente o transtorno de ansiedade, porque as pessoas confundem. Existem pessoas que se sentem ansiosas em algum momento específico. Por exemplo, uma promoção, uma tentativa de promoção de carreira ou um casamento, né, os preparativos, realmente a pessoa vai ficar um pouco ansiosa. Mas existem pessoas que têm o transtorno de ansiedade. Elas vivem
todos os dias com ansiedade. Então, tá sempre se sentindo em ameaça, sempre achando que as coisas não vão dar certo, até uma hora que elas não aguentam mais, porque isso dá um desgaste mental e físico. Tem gente que não para pra pensar, mas a depressão e a ansiedade, elas geram sim um desgaste físico. Às vezes você vai no médico, tá tendo uma sensação de taquicardia e não tem nenhum problema cardíaco. É emocional. E a depressão também, ela é a dor mais profunda que o ser humano pode sentir. E às vezes se recorre a tudo. Então, vai em tudo. A gente brinca na psicologia que a pessoa passa por várias religiões, não que não sejam importantes, são sim, né, para quem acredita. Vai nos amigos, desabafa com o amigo, às vezes o amigo não tá aguentando mais, porque ele nem sabe o que falar mais. E aí procura a família, procura várias. Aí por último chega no psicólogo e no psiquiatra para cuidar. Porque realmente, às vezes, as pessoas têm um tabu da medicação, porque a gente aprendeu que ter saúde é não tomar medicação. E é não buscar ajuda. Isso não é verdade. A saúde é uma busca de equilíbrio entre a saúde mental, a saúde física, o sujeito social e a saúde espiritual. O ser humano é muito complexo. Então, hoje, eu tenho pacientes que, quando vão fazer terapia, eles começam a postar no Twitter, no status, gente, vamos fazer terapia. E acho que isso é muito importante. Sem dúvida. Agora é o seguinte, a gente vai falar sobre o tema hoje da Body Positive, é isso? Isso, é um movimento, né, que ele busca quebrar os padrões que a gente tem sociais. Então, o Body Positive, ele mostra que todos nós podemos ser considerados pessoas bonitas, independente da forma do seu corpo. Então, e aí dentro dessa questão da Body Positive, inclusive em outros países aí tem se tornado crescente, né? E aí a gente pega aí essa cordinha aqui no país, as pessoas elas acabam por se aceitar uma coisa que não estavam fazendo e isso muda o padrão de pensamento dela, ela se engaja melhor na sociedade. Sim, porque as pessoas elas precisam ter representatividade. Então, por exemplo, eu posso estar feliz comigo e me achar linda e maravilhosa, mas eu preciso me vestir, por exemplo. Então eu vou num shopping buscar uma roupa que eu não encontro. E isso é complicado. Então, como a gente tem feito esse movimento que também é político, é social, a gente tem conseguido engatinhar para que a moda seja acessível para todas as pessoas. E aí eu falei que eu trabalho especificamente com mulheres gordas, mas o Body Positive ele olha tudo, ele olha as etnias, porque no Brasil a gente tem uma miscigenação que a gente finge que aceita. Mas, na verdade, quando a gente vai ver um padrão de beleza, não é bem assim, é bem estereotipado. Eu costumo falar que ninguém é bonito de verdade no nosso país, porque a gente sempre tem que depender de uma intervenção cirúrgica para atingir a garota da capa da revista, que às vezes nem ela é assim. É um trabalho de Photoshop e tudo mais. Então, hoje, a gente vê influências como a cantora Anitta, que não é gorda, mas ela mostrou em videoclipe que ela tem celulite, ou seja, querendo dizer que ela é como qualquer outra mulher. Isso é um movimento importante, porque as mulheres em casa começam a se identificar e ajuda, sim, a falar, poxa, eu não preciso brigar tanto com o espelho, porque se a Anitta tem celulite, por que eu não posso ter? Verdade. Laís, essa questão da autoestima, ela é uma coisa assim que é pessoal de cada um, ou a pessoa se encontra sozinha ali na sua autoestima, ou não existe nenhum tipo de coisa que vai fazer ela se gostar, ou não, através da psicoterapia, através desse encontro que a pessoa promove com si mesma, né, nessa psicoterapia, ela consegue melhorar o seu padrão de autoestima? Ela consegue, porque a autoestima ela é construída. E aí eu vou te dizer que tem outras influências. Tem a influência da autoimagem e do autoconhecimento. Por isso que é importante a psicoterapia. Essa pessoa ela vai desenvolver a autoestima dela a partir do 4º mês de nascida. Então a relação que a mãe tem com o bebê é muito importante e o pai também nesse processo, ou as figuras que representam, porque a gente tem um outro modelo familiar. Então, se você tem alguém que representou ali o cuidado materno e paterno, alguém que cuidou, esse alguém influenciou nessa sua criação de autoimagem e autoestima. E aí ela vai sendo desenvolvida do 4º mês até
18 meses, que é 1 ano e meio. Por isso que eu falo que é importante, falo para as pacientes, que é importante elas fazerem o processo e entender que não é em uma sessão que elas vão sair se achando lindas e maravilhosas e empoderadas, porque a autoestima também não tem só com a aparência física, tem a ver como eu me vejo como sujeito, não só fisicamente, mas como pessoa, minhas habilidades, como pessoa, como profissional, tudo interfere. E aí é feita essa construção ao longo da vida. Então, nesse primeiro momento, a influência da família é muito importante para essa criança, porque ela vai se sentir desejada ou não pelos pais. E aí, isso repercute na sociedade, nos primeiros dias de escola e assim vai. Por outro lado, quando os pais também estimulam muito, a criança acaba ficando mimada. Então tem que tomar a linha certa ali, né? Do que você vai... A gente tem visto hoje, né, nas redes sociais, o quanto que a gente precisa buscar um equilíbrio. Porque esse sujeito se achar o máximo, ele pode ir para um nível de narcisismo, né? E aí quando ele for para a sociedade, ele vai ver que assim, ele tem defeitos, que ninguém gosta de tudo que ele faz, então precisa realmente buscar um equilíbrio. Sem dúvida. Hoje, na verdade, os pais estão criando ganhadores de medalha, não é? Parece que alguns valores essenciais que antes valiam, que eram os primeiros a ser passados, foram substituídos para a criança que vai bem na escola, que tira suas melhores notas e que está sempre chegando ali com um bom aprendizado. Precisava trazer um pouco dos valores antigos para agora também, né? A gente precisa aceitar que a gente tem dificuldades. E às vezes esses pais, como eles não aceitam as próprias dificuldades, eles não aceitam no filho. Então o filho tem que ser muito bom em tudo, às vezes coisas que eles não eram. É como se essa criança precisasse realizar todos os sonhos, tudo que eles não conseguiram. E é um peso muito grande para... A gente pode ver, né? Só pelo discurso que é um peso muito grande para qualquer pessoa. Então a gente precisa muito buscar um equilíbrio. E eu falo pra todo mundo, gente, terapia não é coisa de louco, é coisa de humano. Todo humano deveria buscar se conhecer. Até porque às vezes os pais chegam, ele chegou com essa impressão de Laís, eu tô fazendo errado ou eu tô fazendo certo? E calma, não precisa ser 880. Vamos buscar um meio termo. Sem dúvida. Muito bem, olha, o papo tá muito bom, hein? Hoje a gente aqui tá aprendendo um pouco mais com a Laís Oliveira, ela que é psicóloga também, psicoterapeuta, falando sobre aceitação, falando sobre a Body Positive, que hoje está aqui trazendo no nosso programa esse conceito tão importante que faz parte do dia a dia e que é bom a gente ficar por dentro de como é que funciona isso. Vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos com o seu programa em Foco. Até lá!